Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo que você precisa saber para passar no vestibular da Unifor. Iniciando, o vestibular da Unifor é um vestibular que acontece de maneira semestral. Ele acontece primeiramente em maio, ali no final de maio, e ele acontece de novo no final de outubro. Portanto, são duas aplicações, ok? Então você tem normalmente duas chances aí para tentar passar no vestibular de medicina da Unifor. Como é que essa prova ela é aplicada? Qual é normalmente o dia? Como é que ela é dividida, né? Então vamos começar aqui pelo dia. Normalmente é no último domingo dos meses que eu citei. No último domingo de maio e no último domingo de outubro. E aí a prova, ela normalmente acontece às 8 da manhã do domingo. As 60 questões objetivas, elas contam cada uma com 10 pontos, portanto a prova objetiva conta com 600 pontos e a redação conta com 200 pontos. Como é que essas 60 questões objetivas elas estão distribuídas? Da seguinte maneira, você tem 15 questões de matemática, certo? Contando aí com 150 pontos. Você tem 15 questões de ciências na natureza, distribuídas em 5 de física, 5 de química e 5 de biologia. Portanto, você tem 50 pontos para cada uma dessas áreas. Você tem também 10 questões de ciências humanas, contando com 100 pontos. E você tem 20 questões de linguagens. 20 questões de linguagens essas, onde 14 são de língua portuguesa e 6 são de língua estrangeira, que pode ser inglês ou pode ser espanhol, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre melhores estratégias, quantas questões o pessoal que passa costuma fazer, qual é a prova que você tem que dar mais foco, porque todos esses aspectos de estratégia, eles são relevantes para que você consiga ter o melhor desempenho na sua prova. Pessoal, a prova de matemática, ela tem 150 pontos, então ela é uma prova extremamente relevante. E ela é uma prova acessível, tem algumas questões difíceis, mas a maioria das questões são questões acessíveis, principalmente de temas do ensino fundamental, que a gente chama de matemática básica. Então essa prova é uma prova muito relevante para quem quer alavancar sua nota na prova da Unifor. Outra prova muito relevante é a prova de linguagens, que conta com português e inglês. Por quê? Porque só aí você tem 20 questões, que são 200 pontos da sua prova. Então, se você pegar matemática, 150 pontos, português, 200 pontos, né, linguagens, e se você pegar 200 pontos da redação, se você somar tudo, você tem 550 pontos, num total, lembrando, de 800 pontos. Portanto, praticamente mais de 60% da sua prova é português, matemática e redação. Yuri, eu caí de paraquedas aqui nesse vídeo, estou pensando em estudar para a Unifor, em tentar medicina, estou no terceiro ano ou estou mudando de área, sou uma pessoa um pouco mais velha que já tenho uma graduação. Então, o que é que eu devo fazer inicialmente? Você deve estudar matemática, português e redação, tá? Inclusive, segue a gente aqui no UB Particulares, no Instagram, que a gente tem um curso completo para te preparar de forma presencial ou online para esses vestibulares, beleza? Então, se você fizer ali o seu feijão com arroz em matemática, em português, se mandar bem na redação, você já sai na frente de muita gente que acha que o ponto-chave talvez seja física, seja química, seja biologia, mas na realidade não. A parte de natureza, primeiro, ela é muito pulverizada, ela tem 5 questões de física, 5 questões de biologia, 5 questões de química, então são poucas questões para um assunto que é muito, muito, muito grande e que muitas vezes numa preparação de um semestre, que é o padrão de quem se prepara para esses vestibulares, não é suficiente para ver os temas principais. E humanas tem 10 questões e também é um tema muito abrangente, contendo atualidades, filosofia, sociologia, geografia, história do Brasil e história geral. Então, com certeza, as matérias com o melhor custo-benefício para o seu vestibular são matemática, português e redação. Dito isso, vamos passar um pouquinho para falar sobre as outras provas de natureza e de humanas
e especificar onde é que quais são os temas mais relevantes dentro dessas provas, tá? Vou falar um pouquinho sobre a prova de física. A prova de física da Unifor, com certeza, é a prova de nível mais alto, é a prova que o pessoal tende a ter uma menor nota, certo? Eles vão um pouco pior do que nas outras. Por quê? Porque é um tema muito abrangente e a banca da Unifor cobre esses temas de maneira muito avançada. Porém, se você quiser dar um foco na prova de física, você gosta de física, você acha que vai conseguir um bom resultado a partir da prova de física, eu indico para você estudar principalmente a parte de dinâmica. Dinâmica que está dentro de um ramo maior da física chamado mecânica. O que é que temos lá na mecânica? Nós temos a cinemática, nós temos as leis de Newton, nós temos trabalho e energia, nós temos hidrostática. Esses temas, eles são extremamente relevantes. E no nosso curso do UB semestral, que é um curso focado 100% na prova da Unifor, a gente foca principalmente nesses temas de dinâmica, tá ok? Passando agora para a prova de química. A prova de química das exatas, na parte de natureza, né, física, química e biologia, eu acredito que seja a prova com mais acessibilidade para um aluno que está começando a estudar agora, que está voltando a estudar agora, ou que já vem aí do terceiro ano e quer ter um resultado o mais rápido possível. Por quê? Porque a prova de química, ela naturalmente já tem um nível um pouco mais baixo e também a química é um conteúdo um pouco menor do que física. Então, se você focar ali em assuntos como química orgânica, cálculo estequiométrico, alguns temas mais relevantes de físico-química, como termoquímica, equilíbrio químico, e um pouquinho de química geral na parte de nomenclatura de sais, nomenclatura de ácidos, saber as principais funções inorgânicas, você tem uma grande probabilidade de das 5 questões conseguir fazer 3, fazer 4 questões. Então, esse é o meu diagnóstico para a prova de química. Falando um pouquinho sobre a prova de biologia. Apesar de ser uma prova pequena e dentro de um conteúdo que é imenso, biologia com certeza da natureza é o tema mais abrangente de todos, se você também focar naqueles temas que são mais relevantes como ecologia, como botânica, como zoologia, você vai ter também um bom resultado na prova da Unifor, porque esses temas eles são recorrentemente cobrados e aí você precisa, entenda uma coisa, o cara que está estudando para um vestibular desse, que é uma preparação semestral, não é uma preparação anual, e é um vestibular que naturalmente é menos concorrido do que os vestibulares públicos, ele pode perfeitamente se preparar focando apenas nos temas que são mais relevantes. Se você for um aluno que já tem uma base melhor, que já está no nível mais alto, aí eu já sugiro que você tente estudar o máximo de conteúdos possíveis. Se não é o caso, você pode perfeitamente começar a estudar pelas matérias mais relevantes, como eu já citei anteriormente, matemática, português, redação, e aí depois você migra para química, para biologia, para física. Então, basicamente são esses os temas relevantes aí de natureza. Para a gente falar um pouquinho agora sobre humanas. Pessoal, como eu disse, a prova de humanas ela é uma prova que consta aí de 10 questões, mas ela não é uma prova de humanas muito conteudista do ponto de vista de história. Ela parece mais uma prova de direito. Então, quando você entra lá na prova de humanas da Unifor, você vai perceber muitas questões sobre filosofia, sobre sociologia, sobre atualidades, sobre temas que são mais interpretativos do que conteudistas. Então, se você é uma pessoa que tem um bom conhecimento de mundo, se você tem uma base jurídica um pouco mais acima da média, você com certeza vai estar bem nessa prova de humanas e com certeza isso vai fazer um grande diferencial na sua aprovação. Falando em aprovação, eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre quais são os principais resultados de uma pessoa que costuma passar na prova da Unifor, beleza? Gente, a prova da Unifor, ela consta de 60 questões objetivas. O normal, ultimamente, para uma pessoa entrar na lista de classificáveis e eventualmente ser chamado, por quê? Porque essa lista tende a rodar um pouco mais, por exemplo, em vestibulares passados, além dos 100 aprovados, foram chamadas de 200 a 300 pessoas além dos aprovados,
Por quê? Porque é um vestibular particular, é um pouco mais caro, muita gente faz só para treinar e não com o real objetivo de se matricular nesse vestibular. Então, uma pessoa que quer entrar ali nos classificáveis, no 100 classificável, 200 classificável, a nota normal para a pessoa atingir esse resultado é em torno de 43 questões e uma nota entre 180 e 200 na redação, lembrando que 200 é a nota máxima da redação, tá? Então, normalmente aquele cara que consegue 43 e 180, 43 e 200, 45 e 180, ele vai estar ali dentro dos classificáveis e tem uma grande chance de ser aprovado. Já para ser aprovado nas vagas, aquele cara que vai ter certeza no momento do resultado que ele vai conseguir se matricular, o normal é que esse resultado suba um pouco e passe ali das 48, 49, 50 questões. Eu dou o meu exemplo, eu já fui aprovado na prova da Unifor 5 vezes e nas 5 vezes eu passei nas vagas. Em nenhuma das vezes que eu passei, eu fiz menos que 47 questões no meu resultado, tá? Eu variei entre 47 e 54 questões e fiz entre 160, 180, 200 questões, tá? Então, sobre isso, já deixa aí algumas perguntas nos comentários, fala um pouco sobre o seu resultado, se você tem alguma dúvida com relação ao mínimo, ao máximo que dá para fazer, se tem algum corte, e eu já adianto para vocês que na prova da Unifor não tem corte. Todo mundo que faz a prova sai lá na lista, mas naturalmente nem todo mundo que sai na lista vai ser aprovado, beleza? Então, passado aí a parte da prova, vamos falar um pouquinho sobre o que é que acontece logo após a prova, né? Quando você termina a prova, o resultado normalmente sai na sexta-feira após o domingo da prova, e no momento que esse resultado sai, você tem os 100 aprovados, né, das 100 vagas, e você tem uma lista gigante de classificáveis. Então, uma semana depois costuma acontecer a chamada dos aprovados, e uma coisa interessante é que nessa chamada dos aprovados, pouquíssima gente se matricula. Por que pouquíssima gente se matricula? Exatamente porque muitos colégios aqui de Fortaleza, eles tendem a inscrever as pessoas para fazer marketing, mas elas não de fato querem tentar aquele vestibular. Então, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu em 2023.1, na prova que era para entrar no meio do ano de 2023. Das 100 vagas, apenas 7 pessoas se matricularam, ou seja, sobraram 93 vagas para os classificáveis, fazendo com que a lista de classificáveis rodasse até por volta do 342, fazendo com que, então, o total de convocados passasse de 400. Então, não é porque você não está nas vagas que você não vai ser, eventualmente, chamado aí para a prova da Unifor, beleza? Outra coisa que muita gente pergunta é exatamente sobre a mensalidade e sobre a taxa de inscrição. A taxa de inscrição do vestibular é de R$300 para você fazer a prova e a mensalidade da Unifor, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está em R$9.200 por mês. É um preço meio salgado, mas ainda assim é a faculdade mais barata particular aqui do Ceará, certo? Todas as outras faculdades, a Unicristos, a Estácio, a Uninta, têm mensalidades acima da Unifor. Isso faz com que o vestibular da Unifor seja extremamente concorrido em comparação com outros vestibulares de particulares. A Unifor é uma faculdade que tem um renome aí por todo o Nordeste, quiçá também em todo o Brasil, tá ok? Então, pessoal, sobre a Unifor é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui nos comentários, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal e sempre fica de olho que a gente lança uma série de conteúdos, desde resolução de provas, comentário das provas e também tudo que você precisa saber para ter um bom resultado no vestibular da Unifor, beleza? Grande abraço, valeu!